Olá, pessoinhas, como estão vocês? Também espero que sim. Bem-vindos também ao Coração de Dorama Escotar, onde eu vou te dar risada, reflete um pouco sobre cada dorama. E hoje tem a continuação de Amor Oculto. Ai, gente, como eu tô amando assistir esse dorama, que faz pensar porque eu não comecei a assistir ele antes, né? É tão bonitinho, né, ver eles. E aqui agora a gente já entra, né, nos capítulos que ele percebe que gosta dela e tal. Né? E eu fico olhando assim, porque, tipo, aqui acontece muita coisa, sabe? A gente descobre sobre o pai dele, né? Que o pai dele tá doente e tal, e ele acaba tendo que voltar pra cidade natal dele pra trabalhar lá e ficar lá por conta do pai e tal, né? Ali a gente vê a primeira aparição daquela criatura, que ali eu já vi que ela ia ser chata pra um caramba, né? Na porta dele ali. E ali a gente tem ela tentando entrar para a universidade de lá, né, da cidade natal dele. Só que, né, antes que ela tá estudando ainda no primeiro ano, basicamente, chega a notícia que ele tá namorando. E ali, né, ela fica meio assim, e ela acaba indo lá para tentar confirmar se era verdade. Quando ela chega lá, né, o irmão liga pra ela perguntando onde é que ela tá, não sei o que, e ela fala que o namorado dela online, aquele dito namorado, pediu pra ela ir até lá, né? Falou que ia ligar pro Dan Chip pra poder ele buscar ela. Beleza, eu falei, tudo que ela queria. Só que quando ele chega lá, ele não chega sozinho. Ele chega com a mulher. Acabou as esperanças da bichinha vir. Minha Nossa Senhora. A pobre. E ela começa a chorar e porque ela acha que é namorada dele, mas é só a chefe dele, não é namorada dele, né? Mas ela não sabia. Eu meio que, tipo assim, eu não achei que ela seria namorada dele, sabe? Mas ela achou, né? E ali ela ficou triste e tal, mas mesmo assim ela foi e entrou para a universidade da cidade natal dele, né? E um tempo depois ela tava lá, só que mesmo quando ela tava lá, ela não encontrou mais com ele mandava mensagem para ela e ela não respondia, e isso e aquilo, até o dia que eles vão comemorar o aniversário da amiga dela, e lá eles se encontram lá no karaokê, né? Ela sai para tomar um ar e ele tá lá fora também, e ali é quando eles se encontram. E dali em diante eles começam a interagir novamente, né? O que acontece, né, é que na cena que tem do restaurante, ele chama a Zanzi para poder jantar, né? E aí, porque ela tava devendo um jantar para ele e tal, porque teve, né? Eles iam jantar, só que acabou que ele tava doente, né? E se ele não tivesse marcado aquele jantar com ela, acabaria que ele só deixaria passar e tal, e não iria pro hospital. Né? Mas depois eu falo dessa cena cá, que é antes da de cá. Não seria mais fácil falar logo da primeira cena? O que acontece nessa cena é o seguinte: ele chega, né? Tenta desmarcar com ela, só que ela percebe que ele tá sentindo alguma coisa. E aí ela vai até a empresa e acaba levando ele até o hospital. Aí chega lá, o médico fala que é apendicite aguda, né? Que se demorasse mais, provavelmente ela encontraria um buraco nele. E que era bom se ele ficasse ali no hospital, né, para poder fazer os procedimentos, e era bom se tivesse uma cirurgia. Beleza, ele falou que ia fazer a cirurgia. Mas, menina, ali eu fiquei meio que em choque, porque o homem falou que ia ficar pra fazer a cirurgia no mesmo dia. O homem já tava indo já tava sendo levado pra sala de cirurgia pra fazer a cirurgia. Eu falei, caramba, a China realmente tá em outro patamar. Aqui, se a gente for falar assim, eu vou fazer uma cirurgia, a gente vai esperar alguns dias, né? A gente vai ficar lá. Lá não, lá você já é automaticamente, no mesmo instante, você já é colocado para... Rapaz, Dona China tá em outro patamar aqui, né? E a gente sabe disso, na verdade, né? E ele fez essa cirurgia e tal, correu tudo bem, ela cuidou dele, né? Ela ficou cuidando dele durante esses dias, porque ele também não tinha ninguém lá. A única pessoa que ele tinha era ela, né? Então ela ficou lá cuidando dele e tal. E meio que, às vezes parece que ele trata ela como se ela ainda fosse criança, sabe?
Mas ela não é mais, né? Ela já vai fazer 20 anos e tal. E, inclusive, de questão de idade, eu falei no primeiro vídeo aqui que eles tinham uma diferença de 7 anos, não foi? Mas, na verdade, são 5. Foi meio que, assim, eu pensava que era 7 anos, porque na sinopse do dorama tava que ele era mais velho que ela, 7 anos. Né? A diferença de idade de 7 anos, mas não. A diferença é de 5 anos. Então, basicamente, agora ele tem... Ela falou que ele tem 24 anos, se eu não me engano. Foi 25, mas parece que é 24, que ele vai fazer 24 anos. E ela 20, né? Que ela tem 19, 20, 21, 22, 23, 24. 5 anos mais velho que ela. A cena que eu tava pra falar pra vocês, né, daquela chata, é a cena do restaurante, que é quando eles estão lá, né, que eles, depois que ele já fez a cirurgia e tal, que eles estão jantando, essa mulher tá indo com a amiga dela lá. E ela vê ele, né, jantando com ela. E aí lá ela chega e fala porque ele não atendeu ela, que não sei o quê. E ele fala que ele falou que não era pra eles terem mais contato, que não sei o quê, né. E ali ela pega e joga um copo de água na cara dele. Mas que audácia é essa? Mas menino, a Sanzi, ela chega e joga um copo de água na cara dela. Caramba, essa é minha garota. Minha garota, assim. Eu amo essa menina. Não tem como discutir. A bichinha é baixinha, mas ela é retada. E ela virou na cara da outra e falou: se você agredir ele, eu vou lhe retribuir. Falei: caramba, você é a mulher dos meus sonhos. E é o que eu nem sonho com. E ali ela chega e vai pegar um negócio pra baixo que bater, não sei se é nele ou nela. Aí é na hora que ele entra, né, pra que não machucasse a Zanzi, ele entra e joga o negócio no chão. E aí ela fala que ele sempre vai dever ela, que ele nunca vai deixar de dever ela, que não sei o quê. Eu falei pra minha amiga, se ele já lhe pagou, então ele não lhe deve mais, né? Se ele tem uma dívida com você e ele pagou o que ele devia, acabou ali, né? Porque quando a gente vem pra cá, é que a gente começa a descobrir a história de vida, né, do Anchi, do Anjanshi, né? E, tadinho, o bichinho já sofreu tanto na vida, sabe? E ali é quando a gente descobre também quando ele tá indo pra casa, porque é véspera de ano novo e tal, e ele tá indo pra casa, e quando ele chega na porta da casa dele, quem tá lá? A dica da mulher. Eu falei: menina, mas tu é insuportável, caramba. Velho. Cai esse meteoro bem na tua cabeça, que agora eu vou ver se tu some. Escreve de menina chata do caramelo. Aí ela vira e fala pra ele: desculpa, eu sinto muito, que não sei o que por isso, tu pede desculpa à sua amiga, que isso, que aquilo. Aí só pedir desculpa, vai adiantar o show que você deu. Minha filha, pelo amor de Deus, né? Se eu tivesse aí, encher tua cara de bolacha. Chata. Some, vê se some. Aí ele chega e fala pra ela, né, que ele não tem mais nada com ela, que ele não quer mais ver ela e tal. E aí é quando a gente descobre que o pai dele matou o pai dela, né? É quando ela fala. Aí ela fala que ele sempre vai dever ela por conta disso, porque o pai dele matou o pai dela. Aí eu virei pra ela e falei: mas quem matou o pai? Teu pai? Foi ele ou foi o pai dele? Porque, né? Se não foi ele não tem nada a ver com isso. Entendeu? Aí ela fala da promessa, né, que a mãe dele fez pra ela e pra mãe dela, né, deles sempre cuidarem dela e tal. Dele sempre cuidar dela e tal, né? Aí, depois ele pensando e tal, quando ele vai lavar o rosto, mostra essa cena, né, da mãe falando isso. E ali eu olho assim, eu falo: minha tia, como é que a senhora promete um negócio desse, sabe? Por mais que o seu marido tenha matado o pai dela e tal, você deveria chegar e falar assim: não, a gente vai cuidar de vocês duas até a sua filha crescer, se formar e trabalhar para poder seguir a vida dela. Não que você vai cuidar dela pro resto da vida. Ela tem a vida dela, ela não... Quem morreu foi o pai dela, não foi ela, não. Eu não sei se... Desculpa que eu tô sendo sensível aqui agora, tá, minha querida? Eu sei que vocês estão passando por uma dor
E eu compreendo isso, mas não é culpa dele e da mãe dele, tá? Vocês têm que separar isso aqui. Porque o que aconteceu não foi culpa deles. Não foi eles que matou o seu marido e o seu pai. Foi o marido dele. Que culpa tem? Como é que eles iam adivinhar que ele ia matar o pai de vocês, o teu pai, num acidente, não sei o quê? E eu também não entendo ela, porque até então, na escola, ela nem queria falar com o cara. E agora ela tá assim, louca, atrás dele, que não sei o quê. Olha, eu sou gente doida mesmo da cabeça pra poder ser dessa forma. Porque eu não entendo essa menina, não. Talvez chegue lá na frente eu consiga entender mais. Porque por mais que tipo... Por que ela não queria falar com ele antes e agora ela tá tão obcecada por ele assim? Sabe? Não tá fazendo sentido pra mim muita coisa ainda. Aí, depois o antigo colega de quarto dele liga falando que vai se casar, que não sei o que, e conta pra ele, e aí pergunta se ele tá gostando de alguém, não sei o que, e aí ele para e lembra de quem? Tá sendo. Eu falei, eu sabia, eu sempre soube, meu anjo, eu sempre soube, então pra mim não é novidade, né? Não é novidade pra mim. Mas ele é muito fofo também, ele sempre cuida dela e tal, né? Olha, teve a cena do bar que eu olhei pra ela e falei, amiga, a cachaça quando ela não mata, ela humilha. É por isso que eu nunca bebi pra ficar bêbada, porque você tá doido. Ela bebe, né? Ela já queria beber porque ele, quando ela vai dar uma câmera pra ele, a doida, né, a maluca, tá lá no trabalho dele, atrás dele, né? E ali, por conta disso, ela fala que tá indo no trabalho dele, né, a Zanzil, levar a câmera pra ele. Só que ele não tinha visto a mensagem porque ele tava numa reunião. E ali, quando ele descobre que a outra doida tá lá embaixo fazendo uma cena, ele fica preocupado com ela, dela encontrar a Zanzil e fazer alguma coisa, né? Então ali, como ele sabe que ela tá sempre ali no trabalho dele ou então na casa dele, ele pede pra Zanzi não ir mais na casa dele ou no trabalho dele sem avisar pra ele, de antemão. Mas não é por nada, não é porque ele não quer que ela vá, é porque ele tá preocupado que essa doida encontre ela, né? Só que ela não entende, porque ela não sabe do contexto. Ela não viu a mulher fazendo um barraco lá também na frente. Né? Então ela não sabe. E ali ela fica chateada com isso, pensando que ele não quer que ela vá ver ele, não sei o que, não sei o que. Né? E ela fica pensando nisso, remoendo, e ela quer que ele mande mensagem para ela para poder explicar a situação, porque que ele falou isso e tal. E ele até manda mensagem para ela, né? Mas meio que quebra as expectativas dela, né? Porque ele pergunta que dia ela vai viajar, né, pra casa que o exame tá chegando e tal, o que ela vai fazer e quando é que se ela já comprou a passagem pra ela ir pra casa, né, visitar os pais e tal. Aí ela fala que sim, que ela comprou pro dia 19. Aí ele coloca, ok. Aí ela fica assim, ok. Aí na outra cena tá ele anotando o dia da viagem dela. Oh, meu Deus, mas é tão bonitinho. E ali, né, ele chega e pergunta se eles não querem jantar, se ela não quer jantar, não sei o quê, que tem quando é que ela vai ter um tempo livre e tal. E aí ela vai e fala, né, que acha que não vai ter tempo, vai estar muito ocupada e tal. E aí ele coloca, fica assim, ela deve sair com os amigos dela, não sei o quê. Aí ele vai e coloca, ok, né? Mas ele queria escrever muito mais do que isso, mas ele não escreveu. Fica nisso, e ela fica assim, pensando, né, que ele não gosta dela e tal. Eu falei, meu Deus do céu. Eu olho assim, eu me pergunto como é que ele não percebe que ela gosta dele. Porque, sinceramente, esse povo, ou eles são muito burros, ou eles são muito sonsos. Mas é fácil, né? A gente tá assistindo, a gente sabe que ela gosta dele, né? Mas eu não sei, tipo, a colega de quarto dela, ela gosta daquele cara, né, que ajuda ela com os livros, né, que ele gosta também da Nancy, né? E ela não fala que gosta dele, mas a gente percebe que ela gosta dele, sabe? Porque tá tudo ali nas entrelinhas. Se você observar bem, você consegue ver que ela gosta dele. Assim como as outras duas colegas de quarto dela perceberam que
esse cara gostava dessa mulher, sabe? Então, tá tudo ali, você consegue perceber se você prestar atenção, né? Mas acho que ele acha que ela só vê ele como irmão, assim como ele via ela, né? Que ele via ela, podemos se dizer assim, né? Mas aí tem a dita cena desse bar, que ela vai, né, pra beber com as amigas, acho que mais pra colocar as mágoas pra fora do que pra alguma coisa. E aí ela bebe uma bebida mais forte que a outra amiga dela tá bebendo, né? Esse cara que eu falei canta uma música, ela nem vê a música, ela nem não sabe o que o cara tá cantando e nada, e a música era pra ela, mas ela tá pouco foda-se pra ele também. Falei, amigo, tu também é burro e não percebeu que ela não gosta de tu, né? Porque tá na cara. Aí ela chega, né? Ele manda mensagem pra ela e tal, e depois liga pra ela perguntando onde é que ela tá, e aí ela fala que tá num bar, e aí ele fala que bar é esse, e aí ele negócio, né, falando que vai buscar ela, aí ela fala, o que você vai fazer aqui? Tô indo buscar uma bêbada. Eu falei, nossa, eu tudo isso também, né, não precisava... Aí quando ele sai, né, tá lá o dito cara que gosta dela, né, tentando ajudar ela, levantar ela e tal, falando algumas coisas com ela. Ali ele pega, né, o braço do cara e ele é curto e grosso, né, ele simplesmente fala, ele pronto, é isso, beleza, e aí eu sou tal, e assim, eu já cheguei, agora você pode entrar e não sei o que. Ele é curto e grosso com o menino, né, e aí eles vão indo, né? Ela acaba falando algumas coisas e tal, e acaba vomitando na jaqueta dele. Oh, que nojo. Oi, meu Deus. Que nojo. Falei, querida, e ele fica, né? Eu falei, é muito amor mesmo, velho. É muito amor, porque sinceramente, eu falo, oi, sai. Oh, vai vomitar pra lá, escravo. Mas quando a gente gosta de alguém, né, a gente vai cuidar dela, independente do que aconteça. Talvez você vomite junto. Se você for, né, tiver esse refluxo, a pessoa vomite ali, você vomite junto ali, se ela vomitar em você. Né, mas você vai estar cuidando dela, de alguma forma. E ali, né, ele vai caminhando com ela e tal, aí chega na parte que eles sentam, né, e ali ela começa a falar, marque a boca. Ela fala pra ele não ser mal com ela, que não sei o quê, e ele falou, quando é que ele foi mal com ela? Eu falei, amigo, desde o dia que vocês se conheceram, tu tá sendo mal com ela, né, não mal, assim, no sentido de ruim, mas é porque, tadinha, ela gosta de ti, né, então, esse tratamento que você dá pra ela é uma tortura, né? Por mais que não seja um tratamento ruim, é um tratamento bom, né? Ele trata ela bem, ele cuida dela e tal. Mas eu acho que pior ainda do que se você chegasse e tratasse logo a pessoa mal e com indiferença, porque, tipo, sabe? Pelo menos a pessoa ia se tocar logo que você não tá nem aí pra ela e você ia poder superar. No caso dela, né? Ele trata ela bem e ela fica presa nisso. E ali, né, ele chega e fala que vai carregar ela nas costas e tal, e ele fala que ele não pode, porque ele não pode levar muito peso durante 3 meses, ele fala que já passou 3 meses da cirurgia e tal. E ali quando ela vai pra subir nas costas dele, ela simplesmente fala que não pode, que ela pesa mais de 45 quilos, que não sei o que, só que não dá pra perceber que porque o peito dela ainda não é grande, é reto e não sei o que. Eu olhei e falei, não, amiga, cala a boca. Oh, meu Deus do céu, que vergonha. Amiga, eu tô sentindo vergonha por você. Para, quieta. Não. E ela não para, ela continua falando. E aí ela olha pra ele e ele tá meio que sorrindo. E aí ela, você tá sorrindo? Eu falei, amiga, se eu tivesse aí, eu não tava sorrindo. Eu tava dando gargalhada. Desculpa, mas você começa com um negócio meio nada a ver do nada. Eu sei que você tá bêbado. E é por isso mesmo que eu ia gargalhar mais ainda. Oh, meu Deus, desculpa. Mas eu tô sentindo vergonha. Tipo assim, se eu fosse um homem, né? Eu não sei, talvez eu ficaria constrangido, né? Assim como você ficou quando foi pegar as roupas íntimas dele lá na casa dele, lá pra levar pro hospital.
né? Eu acho que eu me sentiria constrangida, mas, tipo, se eu fosse uma mulher e tivesse ali, eu ia estar gargalhada da sua cara. Desculpa, eu tô sentindo vergonha aqui por você, mas eu tô rindo ao mesmo tempo porque não tem cabimento um negócio desse, mulher, pelo amor de Deus. Que esperava que ele não se importasse com isso, que não sei o que tem coisas que eles não conseguem controlar e não sei o que. Eu falei, oh minha Nossa Senhora. E ali, né, ele fala que não sei o que, e isso, que aquilo, né, aí ele pega, ela vai e sobe nas costas dele e ele vai levar ela, né. Ela fala de questão de vomitar de novo, aí ele fala pra avisar, não sei o que. E aí ela começa a falar que tem um segredo. Eu falei, oh, meu Deus, vai sair. Que ela gosta de um cara, que é um segredo que ela guarda durante muito tempo, né? Que ela gosta de um cara, não sei o que. Aí ele fala, e quem é esse cara? Aí ela fala que ela não pode falar quem é. Ele olha e fala, nem pra mim. Eu falei, ela não pode falar pra tu porque é tu. Aliás, ela deveria falar pra tu, porque é tu, né? Mas ela não fala, mas ela deveria. E ali ele chega e fala, ele cuida bem de você, não sei o que. Ela fala que sim, mas que ele é legal com ela, mas é legal com todo mundo, que ele é tipo ar-condicionado, né? Que aí no caso quer dizer que ser muito legal com pessoas, né, de sexo oposto e tal. E ali ele chega e fica meio assim, né, meio triste por ela estar ali chorando e tal, e também, né, porque obviamente ele já gosta dela, então ele se sente incomodado de saber que ela gosta de outro cara, né. Eu olhei pra ele e falei, amigo, é tu, deixa de ser burro, ela gosta de você, tá, deixa de ser otário. Meu Deus do céu. Olha, e ali, né, ele chega e quando é no carro que ele chega na universidade, ela tá dormindo, né? E ali ele chama ela e começa a falar algumas coisas, começa a falar, né, que esse era o tipo de cara que ela gostava, né? E que se ele podia se tornar esse tipo de cara, eu falei, ai meu Deus, para com isso, para com esse negócio, porque é muito romance, é muito amor, é muita coisa ao mesmo tempo. E ali ele chega, né? E continua falando, né? Que só de pensar em outra pessoa cuidando dela deixava ele desconfortável. Eu falei, eu sei o nome disso, tá? Eu sei bem como é que se chama isso aí, esse sentimento, esse feeling que você está sentindo, tá, querido? Eu sei. E ali ele chega, né? E continua falando em questão, né, de que se ele se tornasse assim, que só ele cuidaria só dela, só, e não sei o que. Amigo, é tu que ela gosta, é de tu, velho. Para com isso, que, oi, amor, quieta aqui. Encerra aqui, né? E, olha, sinceramente, tá? E ali no outro dia, né, quando ela acorda, ela já tá lá no quarto e tal, né? Ela pega flashes assim, né, dele ter chegado lá, dela ter vomitado na jaqueta dele. Aí ela fala, não, eu vomitei na jaqueta dele, que não sei o que, isso e aquilo. Eu falei, só piora, tá? Se você se lembrar do resto, você não vai querer nem olhar na cara dele por mais 2 anos. Então vamos deixar abaixo? Deixa abaixo aqui, né? Aí ela chega, né, e as amigas dela estão lá e ali começa, né, fala, ai, aquele cara é amigo do seu irmão, é a sua paixão, não sei o que, nossa, ele é muito bonito, você falou que ele era, mas não tanto, né? Pois é, não é, menino? Homem bonito. Foco, vamos ter foco aqui. Aí, né, ele fala que tá lá embaixo, ele manda mensagem pra ela falando que tá lá embaixo esperando ela, porque já é dia 19, o dia dela viajar, né? E ali, quando ela chega lá embaixo, ela não sabe meio como é que vai encarar ele, né, depois de tudo que aconteceu, dela ter vomitado nele, ela chega, né, e tá descendo, ele encontra ela, pega a bagagem dela, leva pro carro, e nisso quem chega? O dito menino lá. E ele fica olhando aquilo, né? Já meio assim, meio incomodado.
Aí ele entra, né? O cara cumprimenta ele fala, vocês podem ir em frente, não sei o quê. E ele entra no carro, né? Mas ele fica observando lá dentro. O olho tá assim, ó, nem pisca, o homem nem pisca, olhando pra eles dois ali na frente do carro ali. Aí ele fala, né? O cara fala, vai e se declara pra ela, falando que gosta dela e tal, né? Aí ela vai e fala que ela lembra das palavras quando ele falou, né? Que gentil e tal, e acaba se rejeitando a pessoa gentilmente, né? Para que a pessoa não ficasse tão machucada e tal. Ali ela foi grata, né? Pelos sentimentos que ele tinha por ela e tal, mas ela falou que ela não gostava dele, que ela gostava de outra pessoa, né? E ali ele, tá bom, não sei o que, a gente vai continuar sendo amigo e tal, meio assim. Eu falei, meu Deus, amigo, desculpa, sabe? Fazer o quê, né? E ali ele acha que é daquele cara que ela gosta, né? Ele começa a achar. E ali ele dá um lanche pra ela, né? De café da manhã, né? Esse cara. E ela vai e entra no carro, né? E ali, quando eles estão andando, né, para ir para o aeroporto, ela tá comendo fruta, né? Eu falei, gente, era fruta o que ele tinha dado para ela? E ali, ela tá quieto, né? Ela tá quieta também, não sei o que, e ali ele pergunta se tá gostoso, né? As frutas e tal. Ele tá mastigando um chiclete, mas menina, ele tá mastigando esse chiclete. Ele tá mastigando esse chiclete num ódio. Que ali ela fala, né, que foi pro bar, né, depois dos exames, que os exames tinham sido muito difíceis, e ele só pocando a bola do chiclete. E ela olhando pra ele, e eu olhando pra ele, eu falei, amigo, controla aí, né, tá mesmo? Que ela foi com as colegas de quarto dela, que ela conhecia elas, que não era nada perigoso. Aí ele olha pra ela, e aquele cara que tava conversando com você também é seu colega de quarto? Né? Eu não vou dizer nada, não. Eu vou ficar em off aqui. Ele olha pro cara, ele fala até a altura do cara, que o cara tem 1,95 e que não sei o que. Menino, você prestou bem atenção no cara, viu? Nossa senhora, você tá de olho nos concorrentes, né? E bem de olho. Aí ele chega e ela fala que não, que era um amigo, né, um amigo do namorado da amiga dela e tal, não sei o que. Aí ele vai e pergunta se é dele que ela gosta. Ela fica assim, oi? Porque ela não lembra que ela falou mais coisas assim, né, pra ele. Ela não lembra disso. E ali ela fica meio assim, o que tá acontecendo? Como é que ele sabe que cara que eu gosto? Eu falei que eu gosto de ninguém, meio que... Eu falei, pois é, menina. Ainda bem que você só não falou mais do que, né, ela tava bêbada, mas ela ainda tava consciente que ela não foi e jogou que era ele, esse cara, né? Aí mostra um epílogozinho, né, que quando ela entra no carro com esse hambúrguer que o cara dá, ele olha pra ela e pergunta o que é, e fala, um hambúrguer de carne, você não pode comer não, daqui que quem vai comer sou eu. E ele come, ele abre esse negócio e começa a comer num ódio, menino. Aí ela olha pra ele e fala, você tava com fome? Eu falei, amiga, não é fome não, é raiva mesmo. Ele tá comendo esse negócio no puro ódio aí. Ele que tinha preparado as frutas pra ela, né? Tinha cortado as frutas pra ela e tal. Falei, que bonitinho. Ele pegou e deu as frutas que ele tinha preparado pra ela e comeu o hambúrguer que o cara tinha dado pra ela. Ele foi e comeu. Falei, né? Tá bom, então. Mas que ele comeu num ódio aquele negócio, ele comeu. Eu tô realmente amando acompanhar esse dorama. Tá muito engraçado ver a dinâmica desses dois, né? Porque tem a cena também que ela, que quando ela acorda, né, que ela lembra disso, que ela lembra que ele falou alguma coisa pra ela durante o carro, né? Só que ela não consegue se lembrar das palavras dele. Aí ela fica, também o que ele poderia dizer pra uma bêbada como eu? Eu falei, amiga, se você escutasse o que ele tem pra te dizer, você ia ficar muito feliz. Eu te garanto isso, porque, sinceramente, foram as melhores palavras que você poderia escutar. Não as melhores, né? De certa forma, assim, mas pra ela, tadinha, né? E assim, aqui nesse dorama, nesses episódios aqui, eu me senti um pouco assim, constrangida, sinceramente. Não assim, em questão de constrangimento, assim, né?
Mas é porque todo momento, tipo, ela falava que ele era velho pra ela, que ele era velho, que não sei o que, no hospital tem um tiozinho que acha que eles é casado, quando ela tá cuidando dele, né, que ele tá na cirurgia, que acha que eles são casados. Só que ela fala que ela chega pro tio e fala, ele é velho, ele é mais velho, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, gente, o homem tem 24 anos, ele tem a minha idade. Vocês estão começando a me constranger, eu sei que eu não tô nova, tá? Mas também eu não tô idosa, pelo amor de Deus, né? Eu tô com 24 anos, eu tô com a mesma idade desse homem. Você tá me dizendo que ele é velho e que eu sou o quê, pelo amor de Deus, né? Vamos... Ele é mais velho que você, aí é um ponto, mas não é tão velho assim também, né? Eu olhei, sinceramente, era um momento assim que ela ficava chamando ele de velho, não sei o que, eu falei, meu Deus. Eu não achei que eu seria ser chamada de velha, assim, indiretamente. Eu também tava me sentindo, já começando a me sentir velha também. Olha, sinceramente, e tem um momento que ele vai trocar o número dela, que ele vai colocar o nome dela sozinho, né? E ali ele lembra que ela falou isso. E ali ele acha, né, que ela não vai gostar dele porque ele é mais velho, que não sei o quê. Eu falei, ô otário, ela gosta de tu, ó, há muito tempo. Eu acho que, tipo assim, é que nem eu falei antes no vídeo anterior. Eu também acho que ele já gostava dela, só que ele meio que, né? Porque, tipo assim, é o tanto que no carro ele fala que quando ele tinha 21 anos e tal, ele fala alguma coisa de 21 anos que ela achava alguma coisa dele, não sei o que, sabe? E ali eu não entendi bem se ele já gostava dela naquela época ou não, né? Mas não sei bem explicar, né? Eu sei que nessa cena me deu meio que parecer que ele quis dizer que já gostava dela naquela época, né? Ou talvez não, porque é que nem ele faz algumas coisas assim, ele fica tipo, mas no que eu tô pensando e tal, sabe? Como se quisesse repreender os sentimentos que ele tá tendo por ela, né? Mas não tem como, né? A gente não consegue repreender o que sente. Quando a gente começa a sentir aí, já era. Já não tem muito o que fazer, não. Né? Ainda mais pra ele, que fica tá sempre ali participando ali da vida dela e tal, né? Ai, ai, sinceramente. É muito fofinho esse dorama, eu tô gostando muito de acompanhar eles dois, sinceramente. É muito legal, tá sendo muito legal, tá sendo muito divertido acompanhar eles. Tô morrendo de amores por eles dois, tô muito apaixonada, é muito fofo. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Segunda-feira eu volto com os últimos capítulos desse dorama. E eu tô ansiosa pra muita coisa. Eu, sinceramente, eu quero que essa menina que fica perturbando ele suma, desapareça. Porque o nosso príncipezinho aqui precisa de um tempinho de paz, sabe? A gente sabe que todo protagonista tem uma vida difícil, mas, nossa senhora, tadinho do nosso príncipe aqui. Bom, foi esse o vídeo de hoje, gente. Se vocês gostaram, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, né? Qual foi a cena, assim, que vocês mais ficaram, assim, se a cena do restaurante vocês gostaram, se vocês, né, queria que a Sansi tivesse dado um murro na cara daquela chata, sabe? Qual foi a cena que, né, vocês mais se inspiraram, assim, de amores e tal, por eles e tal, sabe? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like se vocês gostaram. Inscreva-se no canal e ative as notificações. E é isso. Lembre-se, pessoinhas, não esconda do vídeo de vocês por medo de incomodar. Ele não é excesso, é missão, tá? Confie no vazio, ele não é perda, é espaço para coisa melhor entrar. Tá bom? Um beijo. Anhão.